Livros Universo em Desencanto, 6º fascículo da réplica, página 77. A mudança de fase é a causa do transtorno e do desequilíbrio do mundo e da vida humana. E assim as pétalas de flores transmitem os seus fluidos. O perfume é um fluido e as não perfumadas também têm os seus fluidos. Todos os vegetais transmitem fluidos porque são vidas, têm vidas, sustentam vidas, mantêm vidas, alimentam vidas, como assim todos os cereais. Tudo que tem vida transmite os seus fluidos, todos os corpos transmitem os seus fluidos, porque tudo não passa de corpos fluídicos, elétricos e magnéticos. Então, fluidos magnéticos das flores, dos vegetais e dos cereais e de todos os corpos, de forma que a vida é organizada fluidicamente. A pedra transmite o seu fluido. O animal irracional, uns com grande força magnética, transmitem o fluido magnético e outros com grandes forças elétricas transmitem o seu fluido elétrico. A terra transmite o seu fluido, que é o seu cheiro. Tem vida, gera vida, produz vida, dá vida. Tudo que tem vida e dá vida transmite o fluido. A água transmite os seus fluidos. O fluido é aquilo que a pessoa sente e não vê, é o abstrato. Então tem o fluido bom e o fluido mau. Tem o fluido que agrada e o fluido que desagrada. O cheiro que desagrada e o cheiro que agrada. O aroma que desagrada e o aroma que agrada. Sendo a vida um conjunto fluídico elétrico e magnético, e que a ação carbonária da formação da vida transmite o fluido porque em tudo existe o carvão, por ser de origem de uma resina torrada que originou e deu causa aos seres. O calor tem o seu fluido, é a quentura boa ou má. O frio tem o seu fluido bom ou má. O vento tem o seu fluido. Então, a vida é uma vida de organização fluídica e tudo isto causa distúrbios nos corpos de vida elétrica e magnética. Um fluido mau, transmitido pelo ar, surge uma epidemia. Nos fluidos estão as cargas elétricas e magnéticas, os fluidos espirituais dos espíritos, os fluidos dos planetas, os fluidos das faíscas elétricas e tudo isto um pertencente cosmológico e entra em vibração sobre todos os seres. A música tem o seu fluido e por isso tem música que desperta alegria, tem música que desperta melancolia, tem música que desperta tristeza, tem música que desperta euforia. Tudo isto é feito do fluido porque a pessoa sente, mas não vê. Então, o mundo é um conjunto fluídico, elétrico e magnético. Tem músicas que fazem bem e tem músicas que fazem mal. Tem músicas que transmitem fluidos negativos e tem músicas que transmitem fluidos positivos. O som é um fluido que a pessoa sente, mas não vê. E de forma que o mundo é uma composição fluídica de um organismo natural da natureza em degeneração e decomposição. Tem músicas que o fluido é tão mau que irritam as pessoas. Tem músicas que enjoam. Tem músicas que fazem rir. O fluido penetra no sentimento e na audição. E de forma que o ser humano está sujeito a todas essas intempéries, que fazem com que o pensamento não pare um segundo. Um susto, um fluido mau. Uma boa notícia, um fluido bom. O medo, um fluido mau. O ser humano está sujeito a todos os melancólicos seres da natureza, com seus fluidos irradiando noite e dia, e por essa irradiação ser noite e dia, é que o pensamento não cessa sequer um momento, porque todos esses fluidos é o que movimentam a maneira e a ação de pensar. São forças locomotoras que fazem um motor sentimental imaginário e o pensamento viverem em tormentos pelo excesso de pensamento. Por tudo isso ser uma natureza deformada, tinha que ser desregulada como é e fazer com que o ser humano vivesse desregulado por o seu corpo ser um centro astrológico
que recebe todo esse antimônio demolidor de intranquilidade do pensamento. Quando se trata de que a pessoa está calma, está com o corpo fechado. Fechou as células captadoras, então acalmou, e quando a pessoa está agitada, as células estão abertas e os fluidos imperando na desorientação do organismo. E assim, o estado nervoso muitas vezes é do próprio estado de saúde e outras vezes transmissões fluídicas, sendo o ser humano um joguete de todas essas forças fluídicas de todos os seres. Um fluido mau faz mal, um fluido mortal mata. Um choque, um fluido mortal é o fluido bom, aparentemente. Então, tudo isto se passa com o organismo humano e, por isso, o organismo humano é cheio de mazelas sobrenaturais. Existem as doenças naturais do organismo e existem as doenças provocadas pelas cargas fluídicas demasiadas. E assim, a humanidade desprevenida, por não conhecer toda a natureza que a cerca, sofre muito dos malefícios causados pelos fluidos maléficos de vários setores da natureza. Mas agora, a humanidade está completamente livre, porque está aí a energia racional, para eliminar todo esse estado de intempéries que crucificava em sofrimento a humanidade, por desconhecerem a sua via crucis natural. O cheiro, o odor e o perfume, e tudo enfim, são fluidos que transmitem o bem e outros o mal, porque tudo tem vida, e tudo que tem vida transmite fluido. Uma pessoa antipática com o fluido mau, uma pessoa simpática com o fluido bom. Então, o fluido é a causa das duas estradas da humanidade. Um fluido mau leva o ser humano para a estrada do mal. Um fluido bom leva o ser humano para a estrada do bem, porque o aparelho humano é joguete da ação fluídica. Um fluido destruidor leva o ser humano à destruição, e um fluido recuperador leva o ser humano a se recuperar, e por isso a ação elétrica e a ação magnética, a ação do bem e a ação do mal, sendo a natureza composta de todos esses fluxos que derrama sobre a humanidade, dores feitas por junção fluídica e dores feitas por anormalidade natural da saúde. E assim é a vida crucificada da humanidade exposta a todo este cantafúrcio. Cantafúrcio é um canto de sofrimento, por desconhecerem o funcionamento verdadeiro da ação heterogênea que entra em aura circulatória sobre os seres humanos. E assim, a vida se tornou um espiral de sofrimento e por isso hoje está muito bem, amanhã está muito mal. Hoje está bem, amanhã está mal. Hoje está com saúde, amanhã está doente. Hoje está sem dor, amanhã está com dor. Hoje está disposto, amanhã está indisposto. Hoje está alegre, amanhã está triste. Tudo isto são efeitos fluídicos transmitidos no organismo, destruindo assim a tranquilidade e a saúde. Mas a humanidade desprevenida, por falta de conhecer o porquê que tem vida e do que depende esta vida, conhecer para saber viver. Mas agora estão livres de todo esse pesadelo infernal, por conhecerem o que é imunização racional e procurar se imunizar para se ver livre deste estado de insegurança, procurando assim a sua recuperação e proteção dentro da fase racional, em obediência ao racional superior, o verdadeiro Deus, o Salvador da humanidade. Hoje os remanescentes da fase que terminou travam a luta contra a liquidação dos remanescentes da fase que terminou e, por ser evolução natural da natureza, não podem conter a liquidação de um modo geral, e assim travando uma luta contra a natureza, por desconhecerem suas modificações, suas mudanças naturais da própria evolução, de transformação, não sabendo que tudo muda, que tudo se transforma, e assim a fase terminou de animal racional, mudou para uma fase superior, a fase racional. Mas os remanescentes da fase que terminou, que são os seres humanos, desconhecidos das mudanças naturais, travam uma luta inglorificada e por isso está aí a liquidação sob todos os aspectos, sob todos os sentidos e sob todas as normas. E por isso
universalmente, não há quem contenha o desmoronamento de tudo que existia e em ruínas a situação de quem atravessa o mundo inteiro. Se conhecessem a fase racional, que é a fase de recuperação do animal racional, estariam favorecidos pela proteção da fase e o equilíbrio de tudo e de todos, de um modo geral, mas por não conhecerem, é a causa do desequilíbrio imperar sobre todos os setores da vida humana, então travando-se uma luta para a sobrevivência sob todos os pontos de vista, uma guerra entre todos para vencer e sendo vencidos pelo desequilíbrio, o causador do desmoronamento e dos desentendimentos da vida universal, onde ninguém é culpado do que se passa com ninguém, porque tudo isto são evoluções naturais da natureza, o término de uma fase e a entrada de outra. Então, ao desequilíbrio geral, por não tomarem conhecimento da causa que originou todo esse descontentamento universal. E assim, vejam a humanidade flutuando em agonia e desespero universalmente por desconhecer a causa do desequilíbrio reinante em todas as esferas da vida. Então aí a guerra para a sobrevivência travada com a situação deplorável em decadência. Decadência de tudo de um modo geral, devido aos remanescentes e os feitos da fase que terminou, e uma vez terminada a fase, entrou a liquidação dos feitos que existiam na fase liquidada. Então aí, liquidação física, moral e financeira, um dilúvio de ruínas, por a fase estar em liquidação de seus feitos, por ter terminado, chegando o ponto de salve-se quem puder, universalmente, por ninguém aguentar a marcha da liquidação e do desequilíbrio atuante. Então o velho continente esmagado pela liquidação de um modo geral. Os rios secaram, e tudo secando, e tudo se acabando. A indicação de um fim, mas o fim de quê? Da fase que terminou. E seus feitos entraram em ruínas, e essas ruínas destruindo tudo, a ponto de ninguém poder conter a decadência, sobretudo em uma espécie de que tudo está afundando. As guerras, as contendas, as lutas, as brigas, os morticínios, isso de um modo geral universalmente. O término das garantias de tudo, avalanche de ruínas, tudo isto, evolução da própria natureza de uma fase que terminou, que é a fase de animal racional. E por a fase ter terminado, entrou a liquidação e o extermínio de todos os seus feitos. Então aí, a desorganização de tudo de um modo geral. Mas se conhecessem a mudança de fase, e por que mudou, e o porquê que uma terminou, e o porquê que entrou outra, substituindo a que terminou, se conhecessem, não se daria tudo isto, porque a fase que entrou é a fase de recuperação da humanidade. Então estariam todos recuperados e não haveria esse desequilíbrio de um modo geral de tudo. Então ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, e sim a mudança da fase da natureza. Se isto não fosse uma coisa natural da natureza, só se daria o desequilíbrio neste ponto ou naquele do mundo, mas por ser uma coisa de proposição da natureza, é que é de modo geral universalmente. É o momento natural universalmente, todos sentindo os efeitos dos movimentos naturais da natureza. O desequilíbrio de um modo geral, em tudo e em todo o setor da vida, então entrando em choques uns com os outros, entrando em choque com tudo, a guerra travada com tudo e o tudo não correspondendo de jeito algum. Então aí todos entrando em agonia e todos agonizando por as preocupações em evidência, consumindo todos e daí gerando medo de tudo, para sobreviver com medo de tudo, desconfiando de tudo, todos desassossegados, todos com medo, florindo o pavor, a inquietude, as expectativas, todos assombrados, assustados, o desrespeito de tudo, os loucos em ação, os vícios destruindo, enfim, calamidade humana universalmente, os efeitos de uma fase que se extinguiu e se extinguindo os seus feitos, como aí está o desmoronamento de vidas e de tudo. Então ninguém é culpado da situação calamitosa do mundo inteiro, e sim uma mudança de fase
e por ser uma mudança de fase, abrangeu todo o universo. A situação é desastrosa, de desajustes de tudo, mas está aí a fase de recuperação, a fase racional, a fase para conduzir a humanidade em um plano superior, por isso, racional. Mas por não terem tempo de tomar conhecimento da mudança de fase, sofreram os horrores do desequilíbrio como estão sofrendo. A fase terminou a proteção natural da natureza. Enquanto a fase estava em vigor, de animal racional, todos estavam amparados e protegidos e orientados pela fase da natureza. Mas a fase terminou e terminou o amparo da fase, terminou a proteção da fase, terminou a orientação da fase e por tudo ter terminado, veio o desequilíbrio de tudo, de um modo geral, e daí ninguém no mundo pôde conter o desastroso desequilíbrio sobre todos os setores da vida, causa dos crimes de toda a ordem e de todas as ruínas que vêm ceifando a vida humana universalmente, desmoronando tudo sem dó, sem piedade. Então, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque todos sofreram, cada qual da sua maneira, do seu modo, de sua forma, por isso e por aquilo, ou por este ou por aquele. O que faltou e o que falhou foi não conhecerem a nova fase que entrou, a fase de recuperação do animal racional ou da humanidade, de um modo geral. Se conhecessem, se tivessem tomado conhecimento, estariam já há muito, todos e tudo recuperado, e a fase racional é a fase de recuperação da humanidade. Então não se deve culpar ninguém, porque ninguém tem culpa do sofrimento de ninguém, do sofrimento universal, porque sofrem todos de um modo geral. A preocupação e as responsabilidades consumindo todos que não sabem mais o que fazer para endireitar esse estado de coisas, esse estado atual da multiplicação do mal e de todos os males da humanidade. Quem conhece a mudança de fase não culpa ninguém pelo sofrimento de ninguém, e sim, culpa a mudança de fase e culpa também os que não tomaram conhecimento da fase de recuperação, a fase racional, a fase que substituiu a fase de animal racional que teve o seu fim. E agora está aí a fase de recuperação que todos que já tomaram conhecimento da fase racional estão completamente satisfeitíssimos e maravilhados por encontrarem a paz interior e tudo de bem e a salvação, ao passo que os outros que não tomaram estão em desespero consigo mesmos, porque não há paz, não há sossego, não há tranquilidade, todos guerreando consigo mesmos por estarem passando por transes desagradáveis. Tudo existente, aparência só. Então a confusão existente entre a humanidade é por não conhecerem a fase de recuperação, a fase racional. Se já tivessem tomado conhecimento, estariam felizes e contentes. Igualmente, a todos que já se encontraram com a cultura racional, que é uma cultura transcendental muito acima da cultura do animal. Então, a cultura transcendental é que tem condições pacíficas para o equilíbrio e a recuperação do animal racional, passando o animal racional para uma categoria das mais elevadas, universal, que é a categoria de aparelho racional. Então, na cultura transcendental é onde está o verdadeiro equilíbrio do animal racional. Só passam a aparelho racional todos os que tomarem conhecimento da cultura racional, enquanto como remanescente da categoria de animal racional, tudo mal, de mal a pior sempre, penando sempre, por estar numa categoria de liquidação, como está aí a liquidação sob todos os setores dos que estão ainda na categoria de animal racional. Como animal racional, sempre mal, e de mal a pior. Como aparelho racional, tudo de bem para melhor. Então está aí o ponto básico e lógico da recuperação de toda a humanidade, que sempre desconhecidos do seu destino, e por serem desconhecidos de seu destino, é que custaram a conhecer a fase redentora, a fase racional, a fase da ciência cósmica, a ciência racional, a ciência positiva e consciente para a normalização e recuperação do inocente animal racional.
O animal é um inocente e, por ser inocente, não sabe o porquê de sua categoria de animal. E por ser inocente, é que sofre e padece sempre. E por ser inocente, não sabe livrar-se do estado inconsciente. E por ser inconsciente, sofrendo sempre e todos sofrendo universalmente, por serem inocentes. E o inocente é que não sabe o que faz e por isso não sabe o porquê sofre. Só deixará de ser inocente depois que conhecer a fase consciente, a fase racional da cultura mais elevada do mundo, a cultura racional, que transcende a voz suprema para o equilíbrio de todos de um modo geral, pacificando tudo por ser racional. Racional é a voz pacífica do Redentor, é a voz redentora, é a voz salvadora em recuperação e salvação. A vida do animal é uma vida em jogo e por isso, como sofre o animal racional no mundo inteiro. Mas quando conhecer o que é cultura racional, cessa a melancolia do animal racional.